Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Mateus. Mateus capítulo 22. Versos 41 e 42. Esse texto diz o seguinte: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? Vamos ler de novo até aqui? Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? É fato comprovado, absolutamente seguro, inquestionavelmente certo, que Jesus é a pessoa mais importante da história da humanidade. Toda a história pregressa, até a sua vinda, foi uma espécie de preparação para a sua chegada. Ele veio, ele nasceu, ele viveu, ele ensinou, ele fez milagres, ele morreu, ele ressuscitou, e ele voltou para o céu, e ele está à destra de Deus. E ele reina, e ele levanta reinos e abate reinos. Ele levanta reis e faz reis apiarem do poder. E ele voltará gloriosamente. Ele é o centro da história. Ele é o centro da Bíblia. O Velho Testamento todo apontou para ele. Ele é a semente da mulher, que veio para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é o tabernáculo, ele é o templo. Ele é representado pelas festas de Israel. Ele é aquela coluna de nuvem, ele é aquela coluna de fogo. Ele é o maná que desceu do céu. Ele é a própria rocha de onde brotou a água viva. Ele é aquele que na plenitude dos tempos veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é aquele que andou por toda parte libertando os oprimidos do diabo. O Novo Testamento fala dele, sua vida, sua morte, sua ressurreição. As epístolas apresentam os ensinamentos dele. O livro de Apocalipse retrata de forma belíssima e eloquente a sua vitória retumbante. Quando ele vencerá seus inimigos e lançará no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele de fato é o centro da história. Agora Jesus está diante dos seus mais sutis adversários. Está diante dos fariseus. E o Senhor Jesus interroga os seus adversários, perguntando assim para eles: que pensais vós do Cristo? Que pergunta emblemática. Porque esta pergunta atravessa os séculos. E esta pergunta chega a você e a mim nesta manhã. Pensais vós do Cristo? Quem é Ele? Qual o valor dele? Qual a importância dele? Qual o papel dele na sua vida, na sua história? Qual a sua relação com Ele? Que grau de importância Ele tem na sua vida? Que grau de influência Ele tem na sua vida? Quem é Ele para você?
pensais vós do Cristo? Como mestre. Nunca pisou nesta terra um mestre como ele. Até seus inimigos que foram prendê-lo voltaram de mãos vazias, dizendo: ninguém fala como este homem. Ele é o mestre dos mestres, pela grandeza do seu caráter, pela excelsitude dos seus métodos, pela variedade da sua pedagogia. Que pensais vós do Cristo como médico? Ele andou por toda parte, curando os enfermos. Aquilo que a medicina nunca podia e não pode ainda fazer, ele fez. Os coxos andaram, os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os leprosos foram purificados, até os mortos ressuscitaram. A pergunta ainda permanece: que pensais vós do Cristo? Eu gostaria que nesta hora nós pudéssemos fazer uma espécie de perquisição, de pesquisa, de questionário, rodando a terra, fazendo esta pergunta: que pensais vós do Cristo? Vamos começar primeiramente com aqueles que se declararam seus inimigos. Que pensais vós do Cristo? Fariseus. O que os fariseus tiveram para acusá-lo? A acusação que levantaram contra ele: ele é amigo dos pecadores. É verdade. Fariseus, vós tendes razão. Ele mesmo é amigo dos pecadores. Ele comeu com os publicanos. Ele acolheu prostitutas. Ele abraçou os inabraçáveis. Ele acolheu os inacolhíveis. É por isso que há esperança para você. É por isso que há esperança para mim. Ele é amigo dos pecadores. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele veio para dar a sua vida por você e por mim. Ele veio para morrer na cruz do Calvário por você e por mim. De fato, ele é amigo dos pecadores. Que pensais de vós, o Cristo, ó fariseus? E eles disseram: salvou a si mesmo, salvou os outros, a si mesmo não podeis vos salvar. Quando ele estava lá na cruz, é verdade, é verdade. Se Jesus tivesse descido da cruz, nós desceríamos ao inferno. Se ele tivesse descido da cruz, ele não poderia ter morrido por nós, morte sacrificial e vicária e substitutiva. Vós tendes razão, ó fariseus, ele não pôde descer da cruz para que nós não descêssemos ao inferno. Mas, que pensais vós do Cristo? Vós, Caifás, que subornastes Judas Iscariotes, pagando-lhe 30 moedas de prata para trair Jesus, que contratastes testemunhas falsas para acusá-lo. Que pensais vós do Cristo? E Caifás responde: ele blasfema, porque a si mesmo se diz filho de Deus, e diz que ele vai voltar entre nuvens. É verdade, Caifás, é verdade, ele é o filho de Deus, o verdadeiro filho de Deus. É verdade, ele voltará entre nuvens, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente. Mas, que pensais de vós, o Cristo, ó Pôncio Pilatos, que covardemente, contra a vossa consciência, o entregaste para ser crucificado? Que pensais vós do Cristo? E ele responde: eu não achei nele crime algum. É verdade, ele não tinha crime, ele nunca cometeu pecado, ele nunca transgrediu a lei, ele nunca blasfemou contra Deus, ele nunca conspirou contra César. Ele morreu naquela cruz, não pelos seus pecados, mas ele morreu pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados.
Mas perguntaríamos: e vós, mulher de Pilatos, que pensais vós do Cristo? E ela responderia para nós, dizendo ao seu marido: não te envolvas com este justo. Não te envolvas com este justo. Ela reconhece que Jesus é justo. Ela reconhece que Jesus não teve crime algum, que ele jamais foi um transgressor da lei, que ele jamais merecia aquela penalidade de morte de cruz, que era aplicada aos malditos. Ela reconhece a sua inocência. Mas poderíamos perguntar ainda: e vós, Judas Iscariotes, que fostes discípulo dele, que andastes com ele, que viste os seus ensinamentos e os seus milagres, que por ganância e avareza o vendestes por 30 moedas de prata, que pensais vós do Cristo? E ele responderia para nós: eu traí sangue inocente, eu traí sangue inocente. E vós, centurião, que depois de castigar e flagelar Jesus, o entregastes aos soldados para que eles o prendessem naquele madeiro, pensais vós do Cristo? E ele responderia com voz altissonante para todos nós nesta noite: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Mas vamos continuar a pesquisa. Vamos pensar na história. O imperador romano Juliano, o apóstata, caminhando para a guerra contra os persas, os cristãos tendo que ir à batalha, porque eram escravos, sendo açoitados, machucados, feridos, esmagados debaixo das botas dos soldados. E os soldados que oprimiam, os soldados cristãos, e os soldados romanos que oprimiam os cristãos, debaixo da bota dos soldados, perguntando: e aí, cristão, cadê o teu Jesus? Cadê o teu Cristo? E o soldado cristão responde: o meu Cristo está fazendo um caixão para o seu imperador. E naquela batalha contra os persas, o imperador Juliano é fortemente ferido, e no estertor da morte, arrancando terra com as suas unhas afiadas, ergue um brado aos céus e grita: venceste, ó Galileu! E ele venceu, e ele está vencendo, e ele vencerá, porque ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mais modernamente, um dos grandes ícones da juventude, dos 4 jovens de Liverpool, certa feita, John Lennon fez uma afirmação, e a afirmação dele foi essa: o cristianismo passará, o cristianismo passará, nós, os Beatles, somos mais populares do que Jesus. E logo depois, os Beatles se dispersaram, o grupo acabou, John Lennon foi assassinado, e o Cristo continua no trono, vivo, reinando para sempre. Que pensais vós do Cristo? E todos os seus inimigos, ao longo dos séculos, terão que um dia se render, e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas me permita continuar esta interrogação: que pensais vós do Cristo? Perguntemos agora aos seus amigos, perguntemos ao príncipe dos pregadores, seu precursor, João Batista: que pensais vós do Cristo?
E ele responderia para nós: Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é a única esperança, porque eu batizo com água, mas Ele é mais poderoso do que eu, e quando Ele vier, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Perguntemos mais, perguntemos agora a Pedro: e vós, Pedro, chamado para ser seu apóstolo, que pensais do Cristo? E ele responderia para nós nesta manhã: Ele é o Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E vós, apóstolo João, íntimo de Jesus, discípulo amado, que reclinou a sua cabeça no peito dele, o que pensais vós do Cristo? E ele responderia para nós: Ele é o alfa e o ômega, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o noivo da igreja. Mas perguntemos mais, perguntemos a Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, aquele que andou por todas as províncias do império, plantando igrejas. E vós, apóstolo Paulo, o que pensais do Cristo? E ele haveria de responder para nós: Ele é a minha vida, para mim o viver é Cristo, para mim o morrer é lucro. Ele é a razão da minha vida. Mas, permita-me sair da terra, subir às alturas excelsas e chegar ao céu com esta mesma pergunta: que pensais vós do Cristo? Perguntemos ao Deus Pai: e vós, ó Deus Pai, que pensais vós do Cristo? E ele haveria de responder para nós nesta manhã: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, a Ele ouvi. Mas perguntemos ao Espírito Santo: ó Espírito Santo Consolador, que pensais vós do Cristo? E ele haveria de responder para nós: Ele é aquele de quem eu vim testificar. Eu vim para testificar dele. Ele é a verdade, Ele é a luz, Ele é o Consolador. Eu vim para mostrá-lo, para revelá-lo ao mundo. Mas perguntemos para o próprio Cristo: e vós, ó Cristo, que pensais de vós mesmos? E ele haveria de responder para nós: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém que crê em mim morrerá eternamente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira verdadeira. Vós me chamais Senhor e Mestre, e fazeis bem, porque eu de fato sou. Mas perguntemos agora os remidos que estão no céu: e vós, que já estáis desfrutando da glória eterna, que pensais vós do Cristo? E eles haveriam de responder para nós, porque está escrito: depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamando com grande voz ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro: seja a salvação, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. E vós, que estáis aqui hoje, neste templo, nesta casa,
E vós que estáis nos assistindo aí, que pensais vós do Cristo? Que pensais vós do Cristo? Preciso concordar com C.S. Lewis, que em relação a ele só tem 3 possibilidades. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. E se ele é Deus e ele é, hoje você precisa tomar uma decisão em relação a ele. Só há 2 possibilidades: rejeitá-lo ou recebê-lo. Quem o rejeita não tem esperança, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas se você nesta manhã o receber, ele diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Qual é a sua decisão? Hoje é o dia, agora é o tempo. Renda-se a ele e receba-o como seu Salvador e como Senhor da sua vida. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.